Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É quarta-feira, 10 horas da manhã, e damos sequência ao nosso estudo bíblico. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12, o divórcio. Leio e depois comentamos. E, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Como vemos, temos aqui vários temas relacionados à família, como o tema casamento, o tema divórcio, o tema adultério. Sabemos tratar-se de um tema, família, vastíssimo. E nesta oportunidade, sempre atento à disciplina, vamos estudar juntos alguns aspectos desta lição evangélica
mas quero cumprimentar a Vera de Birigui, Luiz Carlos de Parapuã, nosso companheiro, a Mana Rosa de Bauru, Carol, os amigos, a Cristiane de Assis, Simone Braga, Mima e certamente muitos outros corações. Iniciemos as nossas reflexões trazendo o binômio casa e lar. Precisamos fazer uma distinção muito clara entre uma coisa e outra. Podemos compreender a casa como sendo o prédio, a construção física, material, a mobília e tudo o que se relaciona a isto. Lar nada tem a ver com casa. Lar podemos entender como sendo a reunião das pessoas. E não se trata de uma reunião qualquer, por tudo o que envolve as pessoas que compõem um determinado clã. Lar podemos traduzir como sendo o compromisso, a responsabilidade, os afetos, a história e também tudo o mais que se relaciona. Quantas crises conjugais, quantos problemas domésticos, familiares, em virtude desta confusão. Pensa-se que casa e lar, pensa-se que as questões materiais, financeiras, sejam a mesma coisa que família. E é muito comum nós encontrarmos uma inversão de valores, desencadeando comportamentos contraditórios. Quantas crises na intimidade doméstica, em virtude das questões patrimoniais, financeiras, com desprezo para as questões de natureza afetiva e espiritual. Com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, podemos dizer que a família forma um condomínio espiritual. Pensemos num condomínio residencial. Naquele prédio vivem dezenas, centenas de pessoas e todas elas são chamadas à responsabilidade, ao compromisso. Não é saudável que um condômino, em desrespeito aos demais, queira impor de maneira unilateral a sua vontade.
Nos condomínios residenciais, temos a assembleia, o síndico, os diretores, o faxineiro, o zelador, o eletricista, o outro responsável por algum outro aspecto da manutenção, e todos os esforços de todos os condôminos devem ser direcionados ao entendimento comum para uma convivência, conviver, viver para uma convivência pacífica, a mais harmoniosa possível. E esta harmonia será construída recordando-se sempre da heterogeneidade, da diferença entre os vários moradores daquele condomínio. Com Jesus e com a doutrina espírita, nós sabemos que a família não é um acidente biológico, não é um acontecimento fortuito, casual. Não estamos juntos em uma determinada família por acaso, por coincidência. A família não começa no berço e também não termina no túmulo. Além da família encarnada, temos a família desencarnada. E há uma alternância entre os familiares desencarnados e os encarnados. Presentemente, meu pai está desencarnado, eu estou encarnado, óbvio. Quando eu retornar para a pátria espiritual, poderei reencontrar meu pai ou não. Meus irmãos que me precederam na viagem de volta à pátria espiritual. E à luz do Evangelho de Nosso Senhor, muito bem esclarecido pela doutrina espírita, o que prevalecerá no tempo e no espaço são os compromissos afetivos espirituais. A família e todos os temas que se desdobram deste tema central, casamento, divórcio, adultério e tudo mais, está regulado por leis humanas e também por leis divinas. Estando no Brasil, compete-nos buscar no Código Civil as regras, as normas, o comportamento que se espera, seja do cônjuge, do pai, da mãe, dos filhos, da parentela de um modo geral. Inclusive, a herança está devidamente regulada pelo Código Civil. Seja para nos casarmos, seja por ocasião do casamento, por ocasião de um eventual divórcio ou morte, trazendo como efeito a questão do inventário, da partilha
tudo está regulado pelo Código Civil. E como as leis humanas não são perfeitas, podem existir lapsos, lacunas, omissões, nós temos a justiça devidamente organizada, os tribunais, temos a doutrina, temos a jurisprudência, que vão suprindo as deficiências legais, de maneira a dar a todos os interessados nas questões que envolvem a família a melhor solução possível. Mas nós, os cristãos, e particularmente os espíritas, não devemos nos satisfazer com o simples atendimento, com a simples obediência às leis humanas. Porque nós, cristãos, especialmente os espíritas, sabemos da existência das leis morais. O espírita cristão, o cristão, espírita ou não, está informado da lei de justiça na sua plenitude, do amor, da caridade, da misericórdia, da paciência, da tolerância, da compreensão, da amizade, da assistência, da cooperação. E estas posturas são normas divinas. O ideal é que, casando-se, a pessoa se empenhe por aplicar na concretude da vida a legislação humana e a legislação divina que lhe impõe deveres outros, além dos deveres civis. Se, por alguma circunstância, o divórcio surgir no cenário conjugal e os dois encaminharem-se para um divórcio, ainda aí o ideal é que se respeite tanto as leis humanas quanto as leis divinas, porque mais importante do que manter-se casado ou não, mais importante do que divorciar-se ou não, será a obediência a mais ampla possível de todos os ordenamentos existentes a respeito disto. É perfeitamente compreensível no atual estágio evolutivo que nem todos os casamentos cheguem até a desencarnação de um dos cônjuges. Não nos cabe preconceito de qualquer natureza. Não temos o direito de julgar a ninguém. E se não temos o direito de julgar, não temos o direito consequente a isto de condenar a ninguém por esta ou aquela decisão. Porque na Terra nós estamos muito carentes de aquisição de experiências.
somos ainda muito precários na evolução. Temos muito pouca ciência espiritual, muito pouca maturidade, como temos estudado aqui. A animalidade ancestral, os atavismos ancestrais ainda predominam. Há certos casamentos que, a rigor, não foram programados pela espiritualidade. Quantos casamentos, Kardec fala isto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, causas atuais das aflições. Quantos casamentos por interesse, quantos casamentos que se realizam em virtude de fatores diversos, de circunstâncias diversas. Há espíritos que reencarnam para determinadas tarefas, e estas tarefas, para melhor serem realizadas, prescindirão do casamento. Há espíritos que reencarnam para não se casar. E é perfeitamente previsível que em um determinado momento poderá acontecer um casamento acidental, sobretudo nestes tempos de tanta descartabilidade nos relacionamentos, relacionamentos superficiais, vazios, fátuos, em que as pessoas se encontram e, por alguma situação qualquer, até mesmo por uma questão de carência afetiva, sexual, por outro fator que pode acontecer, estão ali, se encontram, porque nem todos os encontros são reencontros. Basta que um espírito encarnado esteja emitindo determinadas ondas de desejo, de interesse, de carência. Estas ondas se exteriorizam, viajam e vão estabelecer sintonia com outras mentes que estão afinizadas com esta natureza de pensamentos. Portanto, a família, vemos, é um tema vastíssimo que, para ser estudado mais amplamente, requer um tempo que não temos no momento. Agora, é desejável que o casamento, quanto possível, se mantenha por conta da importância, da necessidade, da imprescindibilidade, da manutenção de certos vínculos, certos compromissos, certas responsabilidades, por conta da estabilidade necessária às instituições. Para me fazer melhor entendido, vamos, como eu fui operador do direito por mais de 30 anos, vou ficar nesta área. Imaginemos a instabilidade e o que esta instabilidade provocaria em alguém que,
concluiu a faculdade de Direito. Passou na OAB, começou a advogar, não gostou da advocacia, interrompe, pensa num concurso, digamos, para promotor de justiça, que foi o meu caso. Aí, a meio da preparação para o concurso, desiste da preparação para este concurso, vai se preparar para a Defensoria Pública, começa a estudar, também não passou no concurso, já modifica agora, quer ser fiscal de renda, ou assume um desses cargos que eu mencionei, ou outro qualquer, daí a pouco desiste para tentar o concurso da magistratura. A instabilidade traria sérios danos a ele. Pensemos nas profissões todas, né? O médico resolve ser clínico geral, daí a pouco opta pela psiquiatria, se cansa da psiquiatria, agora quer ser um cardiologista, vai. A humanidade viveria numa instabilidade perigosa. Ou então, hoje, estou eu aqui na doutrina espírita, amanhã resolvo ir para a Igreja Católica, fico lá 6 meses, me aborreço com o padre, agora eu vou para a Assembleia, na Assembleia vou para a Batista, da Batista vou para a Presbiteriana, da Presbiteriana vou para a Messiânica, vou para a Seitonoye. Então, certos compromissos, e não só em relação à família, em relação a tudo. Então, é compreensível a separação, o divórcio, mas haveria certamente um desequilíbrio se o divorciado se divorciasse aí meia dúzia de vezes, 10 vezes, já estaria demonstrando uma inconstância perniciosa para ele e para todas as pessoas envolvidas. Imagine um homem, uma mulher com filhos em 3, 4 casamentos, a dificuldade que isto implica, porque família é algo, como nós dissemos, que vai repercutir no além-túmulo. Então, não é crime divorciar-se, não é pecado divorciar-se, não será o divórcio que comprometerá de maneira irreversível a oportunidade reencarnatória. Podemos nos divorciar, sem dúvida, mas, como em tudo o mais, nós temos compromissos, responsabilidades assumidas, e toda dor, todo sofrimento, todo prejuízo que alguém causar a outrem por conta de uma decisão unilateral, responderá por aquela dor. Quando ouvimos alguns espíritas dizendo que terá que reencarnar e se casar novamente, revela uma incompreensão do tema. O que nos devemos uns aos outros é amor, é respeito, é carinho, é atenção, é assistência, é apoio, é amparo. Podemos recuar não só do casamento, repetindo para fixar, podemos recuar de qualquer compromisso. O profissional pode abandonar sua carreira. Está conosco a Simone Braga, psicóloga. Se ela deliberar a qualquer momento
aposentar-se como psicóloga, poderá fazê-lo, mas ela terá que arcar com as consequências desta decisão. Paulo Renato, nosso amigo de Americana, também vinculado à área forense, pode enveredar para uma outra direção, sem dúvida. Mas não sejamos fatalistas, no sentido de dizer que porque deixou esta profissão ou aquela, que a reencarnação está irremediavelmente comprometida, ou o divórcio. Porque na relatividade das coisas, eu não sei, nós não sabemos o que é melhor para as pessoas envolvidas. Eu atuei em milhares de divórcios. E me lembro de um caso. Marido e mulher se separaram, ainda não haviam se divorciado, não houve tempo. A mulher, ouvindo alguns conselhos, algumas opiniões, resolveu procurar o marido e tentar uma reconciliação. Uma reconciliação improvável pelas características do comportamento de ambos durante a vigência do casamento, muita violência física. Mas ela procurou pelo marido, propôs a reconciliação, ele aceitou. Na noite do dia em que se reconciliaram, ele a assassinou. Matou-a de uma forma que não direi, para não sugestionar. Não teria sido melhor manterem-se afastados? Então, há situações que são de difícil administração e precisamos compreender isso. Evitar relacionamentos descartáveis. Para bem estudarmos o tema, precisamos estudar tipos de personalidade, tipos psicológicos, egos, não só o ego atual, os egos, as reminiscências que trazemos, as inclinações, tendências, a questão homoafetiva. Tenho a alegria de dizer a vocês que fui, se não o primeiro, dos primeiros expositores espíritas por este Brasil a defender a união civil homoafetiva. Há mais de 20 anos eu comecei a enfrentar todos os preconceitos, todas as barreiras, numa época que esse tema era tabu. Inclusive, companheiros espíritas ortodoxos, engessados, nunca mais me convidaram para as palestras depois que souberam da minha postura. E, se fosse este o tema, nós traríamos argumentos de natureza jurídica, de natureza cristã e de natureza espírita para embasar, para defender a união civil homoafetiva. Não basta manter o vínculo aparente. Há muitos casamentos de fachada, há muita mentira numa felicidade que os cônjuges demonstram. Na intimidade, a realidade é bem outra. Quantos permanecem casados por interesses materiais,
financeiros, sociais, econômicos, culturais. Interessa manter o vínculo, ainda que seja só na aparência. Este não está cumprindo a lei humana, não está cumprindo a lei divina que nos determina o amor. E encontramos separados, divorciados, que conseguem, depois das experiências, estabelecer um relacionamento afetivo, nobre, bom, respeitoso, carinhoso, permeado de compreensão, de solidariedade. E é preferível um relacionamento assim, saudável, entre divorciados, do que a aparência de felicidade num casamento entre forçados que estão ali simplesmente se suportando ou mal se suportando. E o tema é tão vasto, tão rico, que você nem precisa concordar comigo. Você tem o direito de pensar diferente de tudo isto que nós colocamos aqui. E você terá as suas razões. Você, em tudo, não está nunca obrigado a concordar comigo, sobretudo neste tema família. Não temos dois espíritos iguais, não temos dois casamentos iguais, não temos dois divórcios iguais, e por isto nós temos o direito de divergir em alguns pontos, o que é perfeitamente compreensível. E esta palestra na Síria seria totalmente diferente, no Afeganistão, na China, na Coreia do Norte, para que você tenha uma ideia da abrangência deste tema. E é possível que daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, alguma coisa desta abordagem tenha que ser revista, repensada. Portanto, o tema hoje não é conclusivo, é apenas umas pitadas, uns pitacos sobre este tema tão necessário para as nossas vidas. Termino trazendo uma mensagem. Quando eu estou triste e toda a minha alma tão cansada, quando dificuldades vêm e meu coração fica sobrecarregado, então eu me acalmo, aguardando no silêncio, até você vir e sentar-se um tempo comigo. Você me eleva, então eu consigo ficar de pé sobre as montanhas. Você me eleva para andar em mares tempestuosos. Eu sou forte quando estou em seus ombros. Você me eleva para além do que eu posso ser. Tradução da música You Raise Me Up, de Helene Fischer. Você me eleva. Você me eleva, então eu consigo ficar de pé sobre as montanhas. Você me eleva para andar em mares tempestuosos. Eu sou forte quando estou em seus ombros. Você me eleva para além do que eu posso ser.
carinhoso abraço com votos de paz.